Bom dia a todos. O que é a anemia, né? A anemia é o que acontece em consequência da diminuição da concentração de hemoglobina. A hemoglobina existe para levar oxigênio para os tecidos, né? Então, através da hemoglobina, a gente mantém uma oxigenação tecidual adequada. Quando existe uma diminuição da concentração de hemoglobina, eu tenho uma diminuição do transporte de oxigênio e, consequentemente, uma diminuição da oxigenação tecidual, que é o que vai ocasionar os sintomas. Antes da gente falar das anemias, vamos só saber aonde mora, né, essa hemoglobina. A hemoglobina mora dentro do eritrócito. O eritrócito é produzido lá na medula óssea. Lá na medula óssea existe uma célula precursora, chamada stem cell, ou célula-mãe, célula-tronco. A partir dessa célula-tronco, que ela tem capacidade de se diferenciar em todas as células sanguíneas. Ela se divide, numa primeira etapa, em uma célula primordial mieloide e uma célula primordial linfóide. Da célula primordial mieloide vem todas as células originárias dessa série mieloide, entre eles o eritrócito. Então, o eritrócito é produzido lá na medula óssea pela célula-tronco, numa linhagem mieloide. E na maturação dos eritrócitos, a gente vai ter uma série de etapas intramedulares até que a gente tenha células circulantes. As duas únicas células que a gente vê na corrente sanguínea é a hemácia e o reticulócito. O reticulócito é um precursor imediato da hemácia, é uma célula bem parecida, mas um pouquinho maior. Dentro da medula, a gente tem a célula mais imatura, que é uma célula bem grande, né? Isso é importante a gente saber. As células imaturas dos eritrócitos são células grandes e nucleadas. Ao longo da maturação, o núcleo vai diminuindo e vai acontecendo uma maturação do citoplasma, que é a formação da molécula de hemoglobina. Até que esse núcleo ele é expelido e a gente tem o reticulócito e a hemácia, que são células anucleadas. E a coloração delas acontece pela presença da hemoglobina. Quem tem anemia sente o quê? Né? Vai depender o sintoma da anemia de tempo de instalação dessa anemia. Quanto mais rápida a instalação da anemia, maior a intensidade dos sintomas, da idade e do performance cardiovascular e respiratório, porque o sistema cardiovascular e respiratório fazem parte da oxigenação tecidual. Então, se o paciente tem uma baixa reserva pulmonar ou uma baixa reserva cardiovascular, com uma pequena queda de hemoglobina, ele já vai apresentar sintoma. Se é um indivíduo jovem que não tem nenhum problema cardiovascular, ele tolera níveis mais baixos de hemoglobina, né, apresentando menos sintomas. Então, também, tempo de instalação, a idade, performance cardiovascular e realmente a intensidade da anemia, né. Os sintomas são diversos, né, então, e são bastante inespecíficos, desde uma astenia, uma tontura postural, sonolência excessiva, cefaleia, dispneia aos esforços e palpitação também aos esforços. Esses são os sintomas de uma anemia mais leve. E sintoma de uma anemia mais grave, a gente pode ter dor torácica, né, por dificuldade da oxigenação miocárdica, choque hipovolêmico muitas vezes, né, confusão mental por baixa oxigenação do sistema nervoso central e descompensação de uma patologia cardíaca, respiratória ou cerebral. Tá? Como que a gente faz o diagnóstico da anemia? A gente tem exames de triagem, onde a gente consegue estabelecer um raciocínio para concluir da onde está vindo aquela anemia. Os exames que fazem parte dessa triagem são o hemograma, a contagem de reticulócito e, se possível, sempre que possível, a análise do sangue periférico. No hemograma, a gente vai avaliar o número de eritrócitos, que é o número de glóbulos vermelhos, né, de hemácias, o valor da hemoglobina, e os outros parâmetros que se diz respeito ao tamanho do eritrócito, a cor do eritrócito, né, a variação do tamanho entre eles, que é o volume corpuscular médio, a concentração de hemoglobina corpuscular média e o RDW. Através desses primeiros exames, a gente consegue estabelecer um raciocínio para entender de onde vem essa anemia. E aí a gente consegue classificar essa anemia. Existe uma classificação que a gente chama de fisiológica e uma classificação morfológica. Na classificação fisiológica, a gente vai prestar muita atenção na contagem de reticulócitos. Lembra daquela foto? O reticulócito é o precursor imediato do eritrócito. É uma célula que se parece muito com a hemácia madura, mas ele é um pouquinho maior e ele ainda tem um pouquinho de resto nuclear.
a contagem de reticulócito me diz se está acontecendo ou não produção medular adequada de eritrócitos na medula óssea. Se eu tenho uma contagem baixa de reticulócito, quer dizer que a minha medula óssea, minha fábrica do sangue, não está produzindo adequadamente. Se eu tenho uma contagem alta de reticulócito, quer dizer que ela está produzindo, ela está funcionando. Então, através da contagem de reticulócito no indivíduo com anemia, a gente consegue fazer uma primeira classificação. O que é reticulócito diminuído? É uma contagem de valor absoluto abaixo de 100 mil ou de valor relativo abaixo de 2%. Isso é um reticulócito diminuído para um indivíduo com anemia. Quem tem isso a gente chama de uma anemia hipoproliferativa, ou seja, a medula óssea não está produzindo adequadamente. Quando que acontece isso? Nos indivíduos que tenham alguma falta de substrato para a formação dos eritrócitos. Quando eu tenho deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, eu não tenho substrato para formar eritrócito. Ou se eu não tenho estímulo adequado para a formação de eritrócito. O organismo entende que está faltando, né, hemácia, quando existe um pouco de queda da oxigenação tecidual, e nos rins, lá no complexo justaglomerular renal, existe a produção dessa substância chamada eritropoetina. A eritropoetina vai estimular a síntese de eritrócitos na medula óssea. Quando eu tenho uma diminuição da eritropoetina, eu também não vou ter uma síntese adequada de eritrócitos. Ou então, quando eu tenho algum problema na fábrica do sangue que está realmente atrapalhando a produção desses eritrócitos. Na anemia plástica, por exemplo, na mielodisplasia, anemia de doença crônica, infiltração medular por outras doenças, né, ou até por leucemias ou linfomas. E do outro lado, quando eu tenho uma produção medular adequada, ou seja, no indivíduo com anemia, eu tenho contagem de reticulócito maior ou igual a 100 mil no valor absoluto, ou maior ou igual a 2%, eu tenho anemia hiperproliferativa. Em que situações que eu tenho isso? Quando eu tiver uma situação de consumo, como nas hemorragias agudas, embora na hemorragia aguda, num primeiro momento, nas primeiras 24, 48 horas, a gente ainda não observa esse aumento da produção medular, porque demora um pouco para a medula começar a produzir e liberar as células para a circulação. Então, nas primeiras 24 horas, a gente não vai ter reticulocitose, tá? A gente só vai ter uma queda de hemoglobina. Hiperesplenismo, que é uma destruição dos componentes celulares na pessoa que tem esplenomegalia por diversas situações, por exemplo, leishmaniose. A gente vai ter uma destruição desses glóbulos vermelhos e a fábrica do sangue, como é saudável, ela começa a produzir mais glóbulos vermelhos e a gente vai ter a reticulocitose. E nas anemias hemolíticas. As anemias hemolíticas são todas as situações que levam a uma destruição precoce do eritrócito. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, anemias hipoproliferativas ou hiperproliferativas, a gente define através da contagem de reticulócito. Com a contagem de reticulócito, eu já consigo começar a raciocinar sobre a causa daquela anemia. Complementando, então, o nosso raciocínio etiológico aí das anemias, a gente tem a classificação morfológica. Lembrando da hemoglobina, é muito importante para a gente entender essa classificação morfológica. Lembram naquela evolução toda da maturação do eritrócito, a gente tem no começo aquelas células grandes com núcleos, e no final, células maduras anucleadas, né, e mais com a coloração vermelha da hemoglobina. Esta é uma molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina, ela é formada por 4 cadeias de globina, né, que são polipeptídeos, 2 cadeias alfa e 2 cadeias não alfa, e por um núcleo M, que é formado por anéis pirrólicos, né, a protoporfirina, ligado à molécula de ferro. Isso é a hemoglobina. É importante a gente entender para a gente conseguir raciocinar na classificação morfológica. A classificação morfológica, a gente vai avaliar justamente a cara desse eritrócito. Se ele está de tamanho normal, se ele está de tamanho diminuído ou aumentado, se ele está da coloração normal, se ele está mais pálido ou se ele está mais curado. Tá? Então, a gente pode classificar em anemia hipocrômica e microcítica. O que é isso? Hipocrômica é um eritrócito pálido. A gente avalia através desse índice aqui, concentração de hemoglobina corpuscular média. O valor normal é de 32 a 36 gramas por decilitro. E o VCM, que me diz uma anemia microcítica, de tamanho menor do que o normal. O VCM é o volume corpuscular médio. Então, ele faz a média do tamanho dos eritrócitos e o valor normal é de 80 a 96 femtolitros. Então, anemias
hipocrômicas e microcíticas, ou seja, eritrócitos pequenos e pálidos, quando que eu tenho isso? Quando eu não tiver uma formação adequada da minha molécula de hemoglobina. Quando que eu não tenho uma formação adequada da molécula de hemoglobina? Quando falta algum daqueles itens que eu vi que formam a hemoglobina. Então, sempre que houver diminuição da disponibilidade de ferro. Quando que eu tenho diminuição da disponibilidade de ferro? Na anemia ferropriva, a gente vai ver pra frente por quê. Na anemia de doença crônica, na deficiência de cobre, são situações que levam a diminuição da disponibilidade de ferro. Sempre que eu tiver diminuição da síntese do M, né? Lembra aquele núcleo M, anel pirrólico, né? Protoporfirina ligado na molécula de ferro. Diminuição da síntese do M, que situações que eu posso ter? Na anemia sideroblástica congênita, na intoxicação pelo chumbo. Diminuição da síntese das cadeias de globina. Em que situações que eu tenho isso? As hemoglobinopatias, as talassemias. Todas essas situações, então, levam a uma anemia hipocrômica e microcítica. Anemia normocrômica e normocítica, ou seja, tamanho normal, cor normal, VCM normal, CHCM normal. Que situações que eu tenho isso? Na insuficiência renal crônica, porque eu tenho uma diminuição da produção de eritropoetina, consequentemente eu tenho uma diminuição do estímulo da síntese de eritrócitos. Anemia de doença crônica, hemorragia aguda, infiltração medular por outras doenças. Quando eu tenho uma carência mista, né? Deficiência de ferro e deficiência de vitamina B12, porque o VCM é o volume corpuscular médio. Então, quando a gente faz a média, né, de glóbulos vermelhos pequenos e glóbulos vermelhos grandes, a gente tem uma média normal. Ou ainda na carência inicial, né, no começo da deficiência de alguma das vitaminas. Anemia normocrômica e macrocítica, ou seja, cor normal, mas tamanho aumentado. Que situações que eu tenho isso? Quando eu tenho uma alteração da síntese do núcleo do eritrócito. Vocês lembram naquela foto que mostra a maturação do eritrócito? No começo eles eram células grandes e nucleadas. Porque o núcleo é grande. Conforme vai acontecendo a maturação, o núcleo diminui e sai da célula. Sempre que eu tiver deficiência na formação do material nuclear daquela célula, eu vou resultar num eritrócito maduro de tamanho normal. Que situações que eu tenho isso? Deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, que são substâncias essenciais, né, para a síntese de DNA. Reticulocitose, por quê? O VCM é o volume corpuscular médio. O reticulócito, ele é uma célula maior do que o eritrócito maduro. Se eu tenho um aumento do número de reticulócitos, quando eu vou fazer a média, eu tenho um VCM aumentado. Então, nas anemias hemolíticas com reticulocitose importante, por exemplo, eu vou ter um VCM aumentado. Alguns medicamentos que podem ter alteração na síntese do núcleo, que deixam a célula de tamanho aumentado. Mielodisplasia, que é uma doença medular. Situações que a gente não sabe explicar exatamente o motivo de um glóbulo vermelho aumentado, mas no alcoolismo e na hepatopatia crônica, a gente tem uma anemia com VCM aumentado. E, finalmente, um eritrócito pequeno e de cor mais forte, que é o hipercrômico e microcítico. Que situação que eu tenho isso? Quando eu tenho uma diminuição do continente, não do conteúdo. A hemoglobina está normal, mas o tamanho do eritrócito está menor. Situação que eu tenho isso são na esferocitose hereditária ou na anemia hemolítica autoimune, que eu tenho uma perda da membrana do eritrócito e isso deixa um eritrócito de tamanho menor, mas o conteúdo de hemoglobina está normal. Tá? Então, analisando todos os índices hematimétricos, a gente consegue estabelecer uma classificação morfológica que vai começar a direcionar meu raciocínio. Junto a isso, a contagem de reticulócito, estabelecendo uma classificação fisiológica, eu consigo fazer um raciocínio para entender da onde está vindo essa anemia para que eu possa tratar adequadamente. Se a gente tiver a possibilidade de analisar o sangue periférico, vai me ajudar ainda mais. Né? Porque as células vermelhas, às vezes elas adquirem uns formatos diferentes que dão uma dica do que está acontecendo com aquele eritrócito. Primeiro, dacriócito, ou um eritrócito em forma de lágrima, como nessa fotinha aqui. Realmente parece uma lágrima. Que situação que acontece isso? Quando eu tenho infiltração medular por um tecido estranho, como na mielofibrose ou na mielofitise, que é infiltração medular por outra neoplasia. Corpúsculos de Hall e Joly. Quando que eu tenho isso?
Quando eu tiver restos nucleares de mitoses anômalas, esse pontinho escuro que a gente vê no citoplasma, restos de DNA. Em que situações que a gente tem isso? Pacientes esplenectomizados ou que não têm o baço por qualquer motivo, anemias hemolíticas ou anemia megaloblástica. Tá? É um sinal muito sugestivo, né, de ausência de baço. Esquizócitos. Eita. São essas células justamente esquisitas aqui. São fragmentos de hemácia com formas bizarras. Eu vou ter a formação disso sempre que eu tiver um trauma mecânico do eritrócito. Quais as situações que isso acontece? Na microangiopatia, né, na alteração realmente da microcirculação, queimaduras graves e próteses valvares. Acho que eu tenho um slide antes. Poiquilocitose, esse nome a gente vê, esse nome esquisito, a gente vê muito em hemograma, né? O que é isso? É variação de forma das hemácias. Eu tenho uma hemácia grande, uma hemácia pequena, uma hemácia fragmentada, uma hemácia em lágrima. Né? A variação da forma das hemácias a gente chama de poiquilocitose. As anemias carenciais geralmente cursam com poiquilocitose. Então, anemia ferropriva, megaloblástica e também na anemia microangiopática, quando tiver o trauma mecânico do eritrócito. Anisocitose também é uma palavrinha que a gente vê com frequência nos hemogramas, que é a variação do tamanho das hemácias. Então, nessa foto aqui, eu vejo tanto anisocitose quanto poiquilocitose. Tá? Que situações que eu tenho variação do tamanho das hemácias? Nas anemias carenciais, anemia ferropriva ou megaloblástica. E a esferocitose, que é aquele, né, que a gente pode ter anemia hipercrômica e microcítica, que é um eritrócito realmente numa forma de esfera. O eritrócito normal, ele tem uma palidez central. O esferócito, ele perde essa palidez central. Que situações que eu tenho isso? Anemia hemolítica, autoimune e esferocitose hereditária. Drepanócitos, ou também chamados hemácias em forma de foice. A gente vai ter hemácia em forma de foice sempre que eu tiver hemoglobina S. A gente vai ver para frente. Na doença falciforme, tá? Não é exclusivo da anemia falciforme pura, mas sempre que eu tiver hemoglobina S, eu posso ter hemácia em foice. E hemácias em alvo, que realmente ela parece um alvo, né, com uma hipercromia central. A gente vai ter nas talassemias, na hemoglobinopatia S, hemoglobinopatia C, às vezes em pacientes esplenectomizados, em hepatopatas. Então, se a gente juntar tudo isso, hemograma, análise morfológica, reticulócito e análise do sangue periférico, fica quase fácil da gente fazer o diagnóstico etiológico dessa anemia. Só para vocês terem uma ideia de uma questão bem facinho, agora de 2015, só com essa primeira introdução da aula. Os principais exames laboratoriais indicados para a investigação inicial das anemias são hemograma e VHS, kit pronto-socorro, né? Hemograma e VHS. Hemograma e reticulócitos, reticulócito e curva de fragilidade osmótica, hemograma e eletroforese de hemoglobina. Não dá para raciocinar num paciente com anemia sem a contagem de reticulócito. É fundamental a contagem de reticulócito. Tá? Então, falou anemia, você já pensa hemograma e reticulócito, não tenha dúvida. Certo? Feito essa triagem inicial, a gente estabelece um raciocínio. Eu acho que isso é uma anemia carencial. Aí eu vou pedir os exames complementares para confirmar ou não a minha suspeita inicial. Certo? Então, eu acho que é uma anemia carencial, microcítica, hipocrômica, RDW, que eu vou falar um pouquinho para frente, RDW alargado, você vê a lâmina de sangue periférico, as hemácias bem descuradas, anisocitose, poiquilocitose, eu acho que é uma deficiência de ferro. Então, eu vou lá e peço meu perfil de ferro e confirmo essa minha hipótese. E assim eu faço, dosagem de vitamina B12, folato. Se eu suspeito de uma hemoglobinopatia, peço eletroforese de hemoglobina. Se eu suspeito de uma anemia hemolítica autoimune, eu peço o cumbis direto. E assim por diante. Curva de fragilidade osmótica, dosagem de 6PD. Se eu acho que é uma doença medular, peço o mielograma ou então a biópsia de medula óssea. Tá? Isso tudo depois de fazer um raciocínio inicial em cima daqueles exames de triagem. É muito importante da anemia a gente investigar a causa. Porque existe uma cultura de que anemia é igual a sulfato ferroso. E isso não é verdade. Né? Fazendo essa conduta inicial, a gente muitas vezes deixa passar alguma situação grave e que vai complicar quando a gente for fazer realmente o diagnóstico da causa dessa anemia. A anemia não é igual a sulfato ferroso. A gente tem que saber a causa para que a gente realmente possa tratar adequadamente.
vamos começar pela anemia ferropriva, que realmente, né, é a causa mais frequente das anemias. Vamos falar um pouquinho do metabolismo do ferro antes de falar da anemia ferropriva. O ferro, a gente adquire o ferro através da ingesta alimentar. Tá? A gente encontra o ferro nas carnes, na forma ferrosa, e para a absorção do ferro no intestino, ele tem que estar na forma ferrosa. Então, a carne o ferro da carne é o que é mais prontamente absorvido, mas a gente também tem ferro em outros alimentos, principalmente nos vegetais verdes escuros, no feijão, né, nas sementes. Esse ferro dos vegetais verdes escuros, ele está na forma férrica. Então, ele tem que ser transformado no estômago na forma ferrosa para que ele possa ser absorvido no intestino. Tá? Então, a gente ingere o ferro nos alimentos. É muito importante a acidez gástrica, justamente para acontecer essa transformação da forma férrica na forma ferrosa, para que na porção inicial do duodeno ele possa ser absorvido. Existe um sistema de porta de entrada e porta de saída, para que o ferro possa ser absorvido e cair na corrente sanguínea. Então, existe uma porta de entrada por enterócito, que a gente chama de DMT1, que é a molécula transportadora que coloca o ferro dentro do enterócito, e uma porta de saída para que o ferro saia do enterócito e caia na corrente sanguínea. Essa porta de saída a gente chama de ferroportina. Tá? Então, o ferro vem do alimento. Se ele estiver na forma ferrosa, ele precisa ser transformado na forma férrica, ele tem que ser transformado na ferrosa para que ele possa entrar no enterócito e cair na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele precisa ser transportado por uma proteína que a gente chama de transferrina. Tá? Indo para os tecidos, existe um receptor de transferrina nos tecidos que utilizam o ferro, e esse receptor de transferrina coloca o ferro para dentro da célula a ser utilizado. Não existe um mecanismo de excreção eficiente do ferro que a gente absorve. Tá? A excreção acontece em pequena quantidade pela descamação de pele, pela descamação do intestino e, nas mulheres, pela menstruação. Ou sempre que houver algum tipo de sangramento. Onde tem sangramento, a gente tem perda de ferro. Tá? Então, a absorção do ferro a gente precisa de estômago e duodeno. Isso é muito importante. A necessidade diária de ferro da ingestão alimentar é de 10 a 20 miligramas de ferro elementar por dia. Desses 10 a 20 miligramas, só 10 a 30% é absorvido no intestino. O resto é eliminado pelas fezes. A perda diária é de 1 a 2 miligramas. Então, é mais ou menos isso. A gente absorve 1 a 2 miligramas e perde a 1 a 2 miligramas por dia. Sempre que houver um desequilíbrio nessa ingesta e perda, a gente vai fazer um balanço negativo e vai ficar com estoque baixo de ferro. Tá? Para vocês terem uma ideia, 1 ml de sangue, que é um titico, né, a gente perde 0,5 a 0,6 miligramas de ferro. Tá? O ferro total do organismo que a gente tem aí é de 2 a 4 gramas. Então, se a gente vai perdendo 1 ml por dia, 1 ml por dia, 1 ml por dia, ao longo do tempo a gente consegue fazer um balanço negativo e faltar ferro para a síntese dos eritrócitos. Tá? O ferro, ele é muito importante. Ele vai estar, a gente encontra ele no organismo livre na circulação, ligado na transferrina, que é a proteína transportadora, armazenado na forma de ferritina, que é a forma de armazenamento tecidual e que a gente consegue quantificar no sangue, ou armazenado na forma de hemosiderina nos macrófagos, ligado à protoporfirina, que é para formar o M da hemoglobina, ligado à mioglobina muscular, e também atua como mediador de algumas enzimas, como citocromo, catalase, peroxidase. A causa mais comum de anemia, tanto em adulto quanto em crianças, é pela deficiência de ferro. Tá? E a deficiência de ferro é a deficiência nutricional mais comum. E ela é mais prevalente nas crianças pré-escolares e mulheres em idade fértil, porque elas menstruam, né? E as crianças pré-escolares, porque elas estão realmente em fase de crescimento de um consumo maior. Quando que a gente vai ter anemia por falta de ferro? Quando a gente não come adequadamente, a gente sempre vai deixar essa opção por último, tá? Porque não é habitual uma anemia ferropriva por falta de ingesta, porque são muitos os alimentos que têm ferro e a gente absorve
10 a 20% dos alimentos, né? Então, assim, a gente vai ter sempre uma pequena absorção, né? Então, é muito difícil uma anemia ferropriva por falta de ingesta. Eu só vou pensar nisso realmente naquele indivíduo, né, anoréxico, naquele indivíduo com bulimia, aí sim eu posso acreditar que a anemia é por falta de ingesta. Senão, eu sempre vou ter que procurar uma outra causa. Situações em que eu tenha falta de absorção, ou seja, se eu tiver algum problema no estômago ou no duodeno, certo? Então, na cloridria gástrica, nos indivíduos gastrectomizados, na doença celíaca ou em doenças inflamatórias intestinais, eu vou ter diminuição da absorção do ferro. Então, eu posso ter uma anemia ferropriva. Sempre que houver perda sanguínea excessiva, na menstruação, as mulheres que menstruam muito, né? Doação de sangue com muita frequência, a gente nunca pode esquecer também como causa de anemia ferropriva. Sangramento do trato gastrointestinal, que é a causa de mais importante diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer, a investigação mais importante nos indivíduos adultos. Cirurgias e verminose, que a gente nunca pode esquecer, principalmente nas crianças. Outras situações que são menos frequentes é a hemoglobinúria, quando a gente tem perda de hemoglobina na urina, e isso vai acontecer em situações de hemólise intravascular. Hemociderose pulmonar, muito raro. No crescimento, então principalmente na criança pré-escolar e no adolescente. E a gravidez. A gravidez também consome bastante ferro. O quadro clínico da anemia ferropriva sempre vai ser da doença de base, quando existir uma doença de base, né, por exemplo, um tumor gástrico, então o indivíduo vai ter uma dor epigástrica, perda de peso, etc. Ou uma doença inflamatória intestinal, ele vai ter quadro de diarreia. O sintoma da síndrome anêmica, lembram os sintomas das anemias? Cansaço, fraqueza, tontura postural, cefaleia, nos casos mais graves, dor torácica, confusão mental. Lembrando que todas as anemias carenciais, elas são de instalação lenta. Então, o indivíduo geralmente vai começar a apresentar sintoma que o leva ao médico quando ele está com hemoglobina 6, 6,5, né? O organismo ele vai se adaptando, existe um mecanismo de adaptação aí para essa diminuição da oxigenação tecidual. E sintomas específicos da ferropenia. O que são sintomas específicos da ferropenia? O mais clássico, o mais específico deles é a pica. Pica é compulsão por comer coisas estranhas. A pica mais frequente da anemia ferropriva é a pagofagia, que é a compulsão por comer gelo. A pessoa pega, enche um copo de gelo, põe um titico de água, senta na frente da televisão e vai lá e fica mastigando igual pipoca, né? Comendo gelo, mastigando gelo, mastigando gelo. Isso é um sintoma muito específico da anemia ferropriva. E pode ser pica por outras coisas, que são geralmente coisas crocantes e pobres em ferro. Por exemplo, arroz cru, macarrão cru, reboco de parede, tijolo. Por isso que falam que mulher grávida tem aqueles desejos estranhos, porque ela tem falta de ferro e ela tem vontade de comer coisas estranhas. Isso é sintoma de falta de ferro. Unhas quebradiças, língua careca ou estomatite ou queilite angular, né, que é aquela feridinha que aparece no canto da boca. Infecção recorrente por Candida albicans. É uma coisa que não existe uma explicação muito certa para isso, mas é uma evidência, né, de que a infecção recorrente por Candida albicans você precisa sempre avaliar o perfil de ferro. Sintomas mais antigos, né, na época que se demorava muito para fazer o diagnóstico de anemia de ferropriva, então eram pessoas que tinham a anemia ferropriva de longa data e de intensidade muito grande, essa síndrome de Plummer-Wilson, que era glossite, né, a dor na língua, né, queimação na língua, e a disfagia devido a uma membrana esofágica cricofaríngea, como nessa foto aqui, né, associada à ferropenia. Isso é a síndrome de Plummer-Wilson. Isso a gente já não vê mais nos dias de hoje, né? E outra tríade bastante específica da ferropenia, que a gente também não vê mais hoje, porque eram situações em que vão aparecer quando tiver uma instalação muito prolongada e muito intensa da ferropenia, que é a pagofagia, a compulsão por comer gelo, coiloníquia, que é a unha em colher, deformidade da unha em colher, e esclera azul, porque o ferro é importante para a síntese de colágeno, né? A esclera é rica em colágeno, então ela ficava mais fina, então dava uma sensação, uma impressão aí de esclera azul. Essa tríade é extremamente específica da ferropenia, mas a gente não vê mais hoje. Diagnóstico. Quando começa a faltar ferro, a primeira coisa que vai aparecer é uma diminuição da ferritina, que é a forma de armazenamento de ferro que a gente consegue mensurar
através do exame de sangue. Depois, a gente tem uma diminuição do ferro sérico. O ferro sérico, a gente avalia todo o ferro livre e o ferro ligado à transferrina, a quantidade de ferro livre ligado à transferrina, não ainda estocado. Depois, a gente vai ter uma diminuição da saturação da transferrina. Transferrina é a proteína que transporta o ferro. Se eu tenho uma diminuição da saturação, eu tenho mais transferrina livre e menos transferrina ligada ao ferro. Até que eu começo realmente a alterar a formação dos eritrócitos. Eu começo a apresentar hipocromia, microcitose, aumento do RDW. RDW é um índice que avalia a variação de tamanho dos eritrócitos. Quanto maior o RDW, maior a variação do tamanho dos eritrócitos. Se o RDW está no valor normal, significa que eu tenho eritrócitos de tamanhos uniformes. Até que eu, então, apareço com anemia. Tá? Essa é a sequência da alteração dos exames laboratoriais. Eu posso ter também um aumento da eritropoetina circulante, porque o organismo entende que está faltando hemácia e ele manda estímulo para produzir mais hemácia. Eu posso ter um aumento da capacidade total de ligação do ferro, ou seja, eu tenho bastante transferrina ávida por ferro, né? Isso que a gente chama de capacidade total de ligação do ferro. Eu posso ter um aumento do receptor de transferrina circulante, a gente consegue dosar, é um exame que a gente não tem muito disponível na prática clínica, né? Mas eu posso dosar receptor de transferrina, alguns são circulantes na corrente sanguínea. Eu posso ter um aumento da contagem de plaquetas, porque eu estou mandando estímulo para a minha fábrica do sangue produzir mais eritrócitos, é que eu não tenho substrato para formar, mas a plaqueta responde com o aumento da sua contagem, né? O aumento do valor de plaqueta. Eu vou ter baixo reticulócito, porque eu não tenho substrato para formar eritrócito. Então, a anemia ferropriva é uma anemia hipoproliferativa. E, se eu tiver dúvida, apesar de todos esses meus exames, eu estou na dúvida aí nos diagnósticos diferenciais que a gente vai ver, o gold standard é a pesquisa de ferro medular. Eu faço o mielograma e faço a pesquisa do ferro medular e eu não tenho ferro nos macrófagos dentro da medula óssea. Então, é muito importante no indivíduo com anemia ferropriva eu investigar a causa da falta de ferro. Não basta eu saber que ele tem uma anemia ferropriva. Eu preciso saber por que ele está com uma anemia ferropriva. Né? Eu só não preciso investigar uma causa na gestante, principalmente no segundo e terceiro trimestre, porque eu sei que ela está realmente consumindo mais ferro. No lactente, também não preciso investigar. Na mulher com hipermenorreia, desde que ela não tenha outro sintoma, principalmente sintoma gastrointestinal, aí eu também não preciso investigar outra causa. E em crianças e adolescentes, porque eles têm um consumo aumentado pelo crescimento, mas eu nunca posso esquecer da verminose nesses indivíduos. Tá? Então essas são as únicas situações que eu não preciso procurar a causa. Saindo disso, eu tenho que procurar uma causa para essa falta de ferro. E a principal causa, depois da hipermenorreia, é a perda de sangue pelo trato gastrointestinal. Então, a anemia ferropriva no indivíduo adulto, sem hipermenorreia, é igual endoscopia e colonoscopia. A gente tem que afastar que ele tenha um câncer. É essa a preocupação. Mas eu posso ter doença inflamatória intestinal, eu posso ter uma úlcera gástrica, eu posso ter angiectasias intestinais, tá? Eu tenho que procurar a causa para isso, porque senão a gente fica correndo atrás do rabo, né? Dou ferro, melhora a anemia, eu paro o ferro, volta a anemia. Eu dou ferro, melhora a anemia, eu paro o ferro, volta a anemia. Porque eu não resolvi a causa. Diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. São todas as anemias que cursem com hipocromia e microcitose. Todas as anemias que cursem com hipocromia e microcitose são diagnósticos diferenciais de anemia ferropriva. A principal delas é a anemia de doença crônica. A anemia de doença crônica é mais frequentemente normocrômica e normocítica, mas 20 a 30% delas pode ser hipomicro. Por quê? Na anemia de doença crônica eu tenho uma diminuição da disponibilidade de ferro. A gente vai ver isso na segunda parte da aula. Tá? Só que na anemia da doença crônica, o que tem de diferente? A ferritina, ela geralmente está aumentada, porque a ferritina ela é formada por ferro ligado numa proteína. Tá? E essa proteína é uma proteína de fase aguda. Então, em doenças infecciosas ou inflamatórias crônicas, a gente tem um aumento da ferritina. Na anemia de doença crônica, eu tenho uma diminuição da capacidade total de ligação do ferro, porque eu tenho uma diminuição da síntese de eu tenho um aumento do receptor de transferrina solúvel.
Nas talassemias, eu vou ter um número de eritrócito normal. A síntese de eritrócito na talassemia está normal. É só a hemoglobina que está defeituosa. Então, eu tenho uma hemoglobina baixa com valor de eritrócito normal. Por isso que quando eu defino anemia, a minha definição é diminuição de hemoglobina, não é diminuição de eritrócito. Porque na talassemia é um exemplo onde eu tenho uma diminuição de hemoglobina, mas com número de eritrócito normal. Como eu não formo direito a globina, eu vou ter deficiência da síntese de hemoglobina, então eu tenho um VCM que caracteristicamente é um VCM muito menor quando comparado na anemia ferropriva. Né? Eu tenho aí, por exemplo, uma hemoglobina de 10, que não é uma anemia tão intensa, mas com VCM de 60. Né? Numa anemia ferropriva, geralmente, numa hemoglobina de 10, eu tenho um VCM de 75, 70. Né? Então, é desproporcionalmente diminuído o VCM na talassemia. O RDW é normal, porque as hemácias são de tamanhos uniformes, elas têm uma deficiência hereditária, todas as hemácias são produzidas no mesmo padrão. O reticulócito pode ser normal ou aumentado. Tá? Outras hemoglobinopatias, como a hemoglobinopatia C, a intoxicação por chumbo, porque eu vou ter uma alteração da síntese do M, né? Mas aí eu vou ter uma história ocupacional. E anemia sideroblástica congênita, que é outra situação que eu tenho uma alteração da síntese do M, mas aí é uma anemia já persistente desde a infância. Eu tenho um perfil de ferro normal, né? Não é diminuído. E na avaliação da medula óssea eu vou ter lá um aumento do sideroblasto em anel, que é uma célulazinha cheia de ferro em forma de anel, por isso que chama assim sideroblástica em anel. Então, principais diagnósticos diferenciais da anemia ferropriva, anemia de doença crônica, talassemia, são as mais frequentes, ou outra hemoglobinopatia, e menos frequentes, intoxicação por chumbo e anemia sideroblástica congênita. Já fizemos o diagnóstico, já identificamos a causa, mas vamos tratar, então, a anemia ferropriva. Sempre tem que tratar a causa dela, senão, como eu disse, a gente fica correndo atrás do rabo. Para repor a deficiência de ferro é relativamente fácil, é dar o ferro que vai melhorar a anemia, mas a gente tem que tratar a causa. A reposição do ferro ela pode ser oral ou pode ser parenteral. A preferência é a reposição de ferro oral. E tem algumas dicas para que a gente possa fazer isso de uma forma mais eficiente, né? Por exemplo, tem situações que aumentam a absorção do ferro. Quando a gente toma o comprimido de ferro com o estômago vazio, a absorção é melhor. Lembrar que alimentos ricos em chás, café, ovo, leite, fibras, antiácidos e antibióticos inibem a absorção do ferro. Então, eles têm que ser ingeridos pelo menos 1 hora depois da ingestão do ferro. Tá? Vitamina C e substâncias ácidas aumentam a absorção do ferro. Lembra o ferro, transformando o ferro em ferroso, a gente já consegue no ambiente ácido facilitar essa absorção. Tá? Então, quando a gente faz a reposição de ferro oral, a gente pede para tomar com o estômago vazio e com alguma substância ácida, que com isso eu consigo otimizar essa minha absorção do ferro. E o organismo é inteligente. Se está faltando ferro, ele absorve mais. Lembra que do ferro ingerido a gente absorve de 10% a 30%? 10% é o habitual. Se está faltando ferro, a gente aumenta essa capacidade de absorção. A gente faz a reposição com um comprimido de ferro. Por exemplo, o sulfato ferroso, ele tem 325 miligramas, mas ele tem 65 miligramas do ferro elementar, que é o que realmente interessa. A reposição deve conter 150 a 200 miligramas de ferro elementar por dia. Então, toma um comprimidinho 3 vezes por dia. Tá? Por quanto tempo? Depois da normalização de hemoglobina, que geralmente, para vocês terem uma ideia, a cada 3 semanas sobe mais ou menos 2 gramas de hemoglobina, desde que eu não tenha uma perda grande que esteja perpetuando a ferropenia. Depois de corrigir da hemoglobina, eu preciso tomar ainda por mais 4 a 6 meses para a normalização dos estoques de ferro. Então, o tratamento da anemia ferropriva é prolongado mesmo. Para corrigir a anemia é rapidinho, geralmente 1 mês está resolvido. Mas se a gente a gente não repôs estoque de ferro, rapidamente essa anemia volta. Tá? O ferro parenteral, ele tem um grande efeito colateral temido, que é o choque anafilático. É raro acontecer isso, é mais ou menos menos de 1% dos casos que acontece isso, mas pode acontecer. Então, por isso é que a gente sempre prefere a reposição oral. Quando que a gente vai fazer a reposição parenteral? Quando o indivíduo não consegue tomar o ferro oral.
o ferro oral tem alguns efeitos ruins, pode ter alguns efeitos adversos ruins, de intolerância gastrointestinal. Tem gente que tem dor de estômago, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem cólica, tem gente que tem obstipação. Nas pessoas que apresentam esse tipo de manifestação, aí a gente fala, infelizmente, tome depois da refeição com o estômago cheio, vai absorver um pouco menos, mas vai absorver, né? E aí, geralmente, esses efeitos ruins diminuem. Ou então, a gente diminui a concentração de cada ingesta, né? Diminui o comprimido, em vez de 325 miligramas, dá um comprimido de 150 miligramas e aumenta e fraciona as tomadas, tá? Se de nenhum jeito a gente consegue resolver aquela intolerância ao ferro oral, a gente faz o ferro parenteral. Sempre que eu tiver uma refratariedade ao uso, ou seja, se eu não tenho absorção no indivíduo gastrectomizado, por exemplo, não adianta eu fazer a reposição de ferro oral, porque ele não tem mais aqueles que fazem a gastroplastia redutora, né, e foi feito o desvio do duodeno. Ele não tem duodeno para absorver, não vai absorver ferro oral, não adianta, tem que ser parenteral, tá? Doenças inflamatórias intestinais, pelo mesmo motivo, até que eu tenha um controle dessa doença, não adianta eu fazer a reposição oral, porque não vai conseguir absorver e, pelo contrário, vai piorar o sintoma da doença inflamatória intestinal. Se eu tiver uma perda muito intensa, que eu tenho que dar grande quantidade de ferro para conseguir melhorar aquela anemia, também é melhor eu fazer o parenteral. E em indivíduos em hemodiálise também é melhor eu fazer o parenteral, porque tem uma menor absorção oral. Chega de anemia ferropriva. Agora vamos falar da anemia megaloblástica, que é uma outra anemia carencial extremamente importante. A anemia megaloblástica acontece em consequência da falta de vitamina B12 ou da falta de ácido fólico, que são substâncias extremamente importantes para a síntese de DNA. Na falta delas, eu tenho uma inadequada conversão do deoxiuridilato ao timidilato. Então, eu tenho uma alteração da síntese de DNA. Característica delas é um assincronismo núcleo-citoplasma. Como eu não consigo formar direito o DNA, eu não tenho aquela maturação adequada do núcleo. O citoplasma consegue o seu ritmo de maturação normal, mas o núcleo não. Então, no final das contas, fica aquela célula grandona, que a gente chama de um eritrócito chamado macrovalócito, que é um eritrócito grandão. Não é só o eritrócito, porque a síntese de DNA é importante para todas as células sanguíneas. Então, eu também tenho alteração na série branca e na série de plaquetas também, muitas vezes. Às vezes não, às vezes é só a anemia, né? Eu posso ter granulócitos hipersegmentados, eu vou mostrar uma foto para vocês. Ou metamelócito gigante, que é um precursor do leucócito circulante. Quando que eu vou ter deficiência de vitamina D, né? A ingesta alimentar é fundamental, porque a gente adquire a vitamina B12 através da ingestão de qualquer produto de origem animal. Carne, leite, ovos, derivados de leite, qualquer produto de origem animal traz a vitamina B12. E a necessidade diária que eu tenho de vitamina B12 é pequenininha, são 2 microgramas. Então é muito difícil um indivíduo que coma um pouquinho só de proteína animal desenvolver a deficiência de vitamina B12. A gente tem uma reserva muito grande de vitamina B12 no nosso organismo. Então, se, por exemplo, a partir de hoje o indivíduo virar um vegetariano estrito, vegan, e não comer mais nada de proteína animal, ele vai demorar de 2 até 4 anos para começar a manifestar sintoma da deficiência de vitamina B12. Porque o estoque que a gente tem no organismo é suficiente para nos manter aí com o aporte de vitamina B12 por todo esse tempo. A vitamina B12 é muito importante para o metabolismo da homocisteína, né? Porque ela funciona como cofator dessa enzima, e como cofator da metilmalonilcoenzima A, que vai gerar a formação da succinilcoenzima A. Nessa foto a gente consegue ver que a vitamina B12 é essencial aqui para a síntese de ácido nucleico e que ela anda junto com o folato, né? Ela pega a homocisteína na transformação para metionina, ela pede um radical metil, que é através dessa metionil sintetase, que usa como cofator a vitamina B12, vai transformar o folato no tetraidrofolato, que é o que é importante para a síntese de ácido nucleico. Tá? Então, a vitamina B12 é importante para essa reação. Se eu tenho pouca vitamina B12, eu vou ter um aumento da homocisteína. E a succinilcoenzima A também precisa da vitamina B12 para a sua formação. Se eu não
tiver a vitamina B12, eu vou ter um aumento do ácido metilmalônico, né, da metilmalonicoenzima A, que é o precursor da succinilcoenzima A. Isso é importante para a gente, quando for chegar no diagnóstico da deficiência de vitamina B12, a gente consegue raciocinar em cima disso. Para absorção adequada da vitamina B12, eu preciso de várias coisas. Primeiro, uma ingesta adequada. Segundo, também preciso de acidez gástrica. Terceiro, eu preciso do pâncreas. Depois, eu preciso da secreção de fator intrínseco. Vocês vão ver por quê. Até que a vitamina B12 é absorvida no ilho. E eu preciso de um receptor ileal funcionante. Eu preciso de muita coisa. Eu preciso comer, eu preciso de estômago, eu preciso do pâncreas, preciso do fator intrínseco e preciso de ilho, né? Ilho terminal. Ferro é duodeno. B12, ilho terminal. Então, eu tenho aqui a minha ingesta da proteína animal. Através da saliva e da secreção gástrica, essa vitamina B12 é separada do alimento e ligada numa proteína, que a gente chama de proteína R. Vem pelo estômago e aqui no duodeno, junto com a secreção pancreática, a secreção pancreática solta a vitamina B12 dessa proteína R para que ela possa se ligar ao fator intrínseco. O fator intrínseco é uma substância produzida pelas células parietais do estômago. Sem fator intrínseco não tem absorção da vitamina B12. Ou tem muito pouco. Tá? Por quê? Aqui na região ileal, o meu receptor ileal ele vai reconhecer o complexo fator intrínseco vitamina B12. Só a vitamina B12 não entra no ilho. Tá? Por isso que eu preciso, então, da secreção gástrica ácida junto com a saliva. Eu preciso da secreção pancreática para que eu consiga ligar no meu fator intrínseco. Complexo vitamina B12 e fator intrínseco é absorvido lá no ilho terminal. Após a absorção, caindo na corrente sanguínea, a vitamina B12 circula ligada a uma proteína transportadora, que é chamada transcobalamina 2. E nesse complexo B12 transcobalamina 2, ela vai até os tecidos que vão utilizar a vitamina B12. Portanto, quem vai ter deficiência de vitamina B12? Primeiro, os vegetarianos veganos, que são aqueles que não ingerem nenhum tipo de proteína animal. Esses indivíduos têm que receber uma suplementação de vitamina B12. Depois, qualquer tipo de anormalidade gástrica, onde eu não tenho uma acidez adequada, ou não tenho superfície para a produção de fator intrínseco, né? Então, eu vou nos indivíduos com gastrectomia, né? Ou cirurgia bariátrica, cirurgia redutora, ou na anemia perniciosa. Eu vou falar um pouquinho da anemia perniciosa um pouquinho para frente, que é a gastrite atrófica. Insuficiência pancreática crônica, também não vou ter secreção pancreática adequada para a liberação da vitamina B para ligar no fator intrínseco. Doenças do intestino delgado. Então, quando eu tiver uma absorção por ressecção ou bypass, na doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. E isso aqui que é muito raro, né, que é a infestação por essa tênia do peixe, chamado por Diphyllobothrium latum. Ele compete com a vitamina B12. Ele pega a vitamina B12 para ele e não deixa sobrar aí para absorção para o indivíduo. Alguns medicamentos que inibem a absorção da vitamina B12, como a metformina, né, para que tenha essa a absorção no receptor ileal, o cálcio é um cofator muito importante. E a metformina acaba inibindo essa absorção porque ela inibe esse cálcio. Então, quem tem deficiência de vitamina B12 pela metformina, eu posso só suplementar cálcio que eu consigo reverter isso daí. Inibidor da bomba de próton, como diminui a acidez gástrica, né, ele acaba atrapalhando um pouco a absorção da vitamina B12. Anestesia com óxido nítrico, naqueles indivíduos que já têm uma reserva baixa de vitamina B12, ele inibe a metionina sintetase, então ele acaba podendo gerar uma manifestação ainda dessa deficiência de vitamina B12. E raro a deficiência congênita da transcobalamina 2. Então, quem pode desenvolver vitamina B12? Quem não ingere, quem tem problema gástrico, quem tem problema intestinal, quem tem problema pancreático e alguns medicamentos, certo? Falando só um pouquinho da anemia perniciosa. A anemia perniciosa é uma doença autoimune, de predisposição hereditária e que acomete geralmente indivíduos aí na 4ª década de vida. É bem comum coexistir com outras doenças autoimunes, como a regra, né, das doenças autoimunes.
A grande questão de quem tem anemia perniciosa é que eles têm um maior risco de tumor carcinoide. Então é muito interessante nesses indivíduos de vez em quando fazer uma endoscopia, né, para a gente vigiar o aparecimento desse tumor. Como que a gente faz o diagnóstico da anemia perniciosa? Através da pesquisa do anticorpo antifator intrínseco, porque a anemia perniciosa é justamente isso. É a formação de um anticorpo ante o fator intrínseco produzido pela secreção gástrica, ou anticélula parietal, que é quem produz esse fator intrínseco. Tá? A dosagem do antifator intrínseco em si, ela tem uma especificidade maior aí para anemia perniciosa. Eu posso também fazer a dosagem da gastrina sérica, né? Que também dá um sinal indireto. E antigamente se fazia esse teste de Schilling, que utilizava a vitamina B12 radiomarcada, né? Você tomava um comprimido de vitamina B12 radiomarcada, fazia uma injeção de vitamina B12 e dosava a eliminação na urina aí dessa vitamina B12 marcada. Tá? Mas hoje a gente não usa mais por a gente ter outros mecanismos menos invasivos, aí, menos agressivos. Consequência da deficiência de vitamina B12. Então, se eu não tenho a vitamina B12, como eu disse naquelas fotos lá atrás, eu vou ter um aumento da homocisteína. A homocisteína ela é tóxica para o endotélio, então eu posso inclusive aumentar o meu risco de trombose numa homocisteína persistentemente elevada. Né? Eu posso ter sintomas de neuropatia, não são muito bem explicados, mas acredita-se que tenha relação com a diminuição da síntese de metionina. Né? E eu tenho principalmente a diminuição da formação de tetrahidrofolato e, portanto, alteração na síntese de DNA. Qual que é o quadro clínico da deficiência de vitamina B12? Sintomas de anemia, que a gente já viu lá atrás. Não necessariamente eu tenho só anemia, eu posso ter também diminuição de leucócito e diminuição de plaqueta. Se eu tenho diminuição de plaqueta numa intensidade grande, eu posso ter inclusive sangramento cutâneo mucoso. A vitamina B12, importante para a síntese de DNA, altera vários outros sistemas também. E eu posso ter, as mucosas sentem muito, porque são células de reprodução em rápida velocidade. Então eu posso ter a glossite, né, que é a dor na língua, a sensação de queimação na língua, a língua careca, eu perco as papilas, anorexia, diarreia, às vezes náusea, vômito e principalmente sintomas neurológicos. É muito importante no diagnóstico diferencial das demências. Às vezes o indivíduo não tem manifestação hematológica, ele tem só manifestação neurológica da deficiência de vitamina B12. A gente tem que estar atento a isso. Sintomas neurológicos são geralmente relacionados à sensibilidade. Né? O mais característico dele é a diminuição da propriocepção. Então, uma marcha meio trôpega. Né? Também parestesias, mãos e pés. Mas eu posso ter qualquer manifestação neurológica, como lentificação, confusão mental, depressão, incontinência urinária, demência. Tudo isso pode ser manifestação de deficiência de vitamina B12. Quanto mais eu demoro para fazer o meu diagnóstico, mais eu demoro para fazer o tratamento e às vezes esses sintomas podem se tornar irreversíveis. Então, a grande questão da deficiência de vitamina B12, eu posso ter alterações hematológicas e neurológicas. Confirmação desse diagnóstico, a gente vai ter no hemograma, então, uma anemia macrocítica, RDW aumentado e hiperproliferativa, reticulócito baixo. Posso ter ou não leucopenia e plaquetopenia. No sangue periférico, macrovalócitos, eu vou mostrar a foto para frente, são eritrócitos grandes e neutrófilos hipersegmentados. Sinais de hemólise. Os eritrócitos, eles são produzidos na medula óssea, só que eles são produzidos de forma defeituosa. Então, eles morrem mesmo antes de cair na circulação. Eu tenho uma hemólise intramedular. Então, é uma característica também da deficiência de vitamina B12, um aumento muito grande do DHL, aumento de bilirrubina indireta, que eu vou ver que são sinais de hemólise, né, diminuição de aptoglobina. E a medula óssea é conhecida como medula azul, porque ela tem uma hiperplasia eritroide muito grande. Né, ela é rica em eritrócitos, porque os eritrócitos eles são produzidos, só que eles morrem antes de cair na circulação. Neutrófilo hipersegmentado. Mais de 5% dos neutrófilos com 5 ou mais lobulações, ou 1% com 6 ou mais lobulações no sangue periférico, a gente chama de um aumento de neutrófilos hipersegmentados. Temos que pensar em anemia megaloblástica. Tem outras situações também que podem dar isso, mas a anemia megaloblástica, no contexto, né, é uma dica muito importante. Confirmação, dosagem sérica da vitamina B12 é um teste muito difícil tecnicamente de ser realizado, tem várias interferências. Então, o que a gente entende? Nos valores abaixo de 200, é bastante específico para
para deficiência de vitamina B12. Acima de 200, a gente costuma associar com outros exames laboratoriais, porque pode ser, pode não ser, né? Então, eu associo, se eu tenho um quadro clínico sugestivo de vitamina B12, de deficiência de B12, mas com mais de 200 da dosagem sérica, eu vou complementar com a dosagem da homocisteína e a dosagem do ácido metilmalônico. Porque na deficiência de vitamina B12, essas outras substâncias vão estar aumentadas, certo? Se eu penso procurando a causa da deficiência da vitamina B12, eu faço a dosagem do anticorpo antifator intrínseco e anticélula parietal. Diagnóstico diferencial, deficiência de folato, que a gente vai ver para frente, e outras situações que levam à anemia macrocítica, como a mielodisplasia, leucemia aguda pode ter uma pancitopenia, como a B12 pode ter, né, e anemia apástica também. Como que a gente trata? Repondo a vitamina B12. Isso pode ser parenteral ou pode ser oral, né? A gente tem que repor de forma intramuscular pelo menos 1000 microgramas, né? A que a gente tem no Brasil é de 5000 microgramas. A gente repõe aí uma vez por dia por uma semana, depois uma vez por semana por 4 semanas, depois uma vez por mês para o resto da vida. Porque quem tem deficiência de vitamina B12, se não for vegetariano ou vegan, é algum problema na absorção que não vai se reverter, tá? Eu posso fazer também a reposição via oral. Existe uma pequena absorção passiva da vitamina B12. Se eu dou uma carga muito grande de vitamina B12, um pouquinho é absorvido de forma passiva. Então, é uma opção eu fazer essa reposição da vitamina B12 oral. Exceto naqueles indivíduos que realmente não têm mais a região de ilho terminal. Aí eu realmente tenho que fazer a reposição parenteral. Uma atenção só, nunca administrar folato antes da vitamina B12. Às vezes a gente está com aquele paciente lá, pancito grave, eu acho que é megaloblástica, dá o comprimido de ácido fólico é mais fácil do que dar a injeção de vitamina B12. Só que lembrando daquela foto que a gente vê a vitamina B12 ligada ao metabolismo do folato, se eu dou o folato, que não é pronto para absorção, ele tem que ser metabolizado, nesse metabolismo eu vou consumir o restinho de B12 que aquele indivíduo tem. E isso muitas vezes piora o sintoma neurológico. Tá? Então, não dá folato antes, sempre dá B12 primeiro. No início da reposição, eu posso ter diminuição de potássio. E lembrar que os sintomas neurológicos, eles demoram para reverter. E se a gente demora muito para fazer a reposição, não se reverter mais. Tá? O pico de reticulócito, ou seja, o auge que eu vejo daquele meu aumento de produção de eritrócito após a reposição, acontece em uma semana. E lembrar que a normalização do hemograma também demora um pouquinho, ao redor de 2 meses. Deficiência de ácido fólico é muito parecido, tá? A forma tetraidrofolado é que é utilizada para síntese de DNA. Então, o ácido fólico que a gente ingere dos alimentos, ele tem que ser reduzido. Ele usa essa enzima aqui, que é a dihidrofolato redutase, porque é essa forma tetraidrofolato que é metabolicamente ativa. O ácido fólico está presente em frutas e vegetais crus. Ele é termolábil. Esquentou, perdeu o ácido fólico. Então, tem que ser cru. E a necessidade diária é um pouco maior que a de vitamina B12, 100 a 50 microgramas por dia, e a gente tem um estoque no organismo suficiente para nos abastecer por 2 a 3 meses. A absorção no jejum, através de receptores. Ferro duodeno, B12 ilho terminal e ácido fólico jejuno. Quem que vai ter deficiência de ácido fólico? Indivíduos que não ingerem frutas ou vegetais crus. Isso até que não é tão raro assim, né? Etilistas, porque eles bebem, eles não comem, né? Anoréxicos podem ter deficiência de ácido fólico. Indivíduos com doenças inflamatórias intestinais, porque não vão ter a absorção adequada. Alguns medicamentos que competem, geralmente com as enzimas responsáveis pela redução do ácido fólico. Fenitoína, sulfasalazina, sulfas, né? Pirimetamina, uns quimioterápicos como metrexate. E indivíduos em hemodiálise, porque o ácido fólico é dialisável. Quadro clínico, sintoma da anemia que a gente já viu, e um quadro hematológico muito igual ao da vitamina B12, só que deficiência de ácido fólico não tem sintoma neurológico. E o diagnóstico confirma-se através da dosagem sérica do ácido fólico, que vai estar aí abaixo de pelo menos de 3. Como que a gente trata? Repondo o ácido fólico. 1 miligrama por dia é muito mais do que suficiente, lembrando que a nossa necessidade aí são de 100 microgramas por dia. E a recuperação é rápida, né? A duração da minha reposição vai ser até que eu resolva a causa da minha deficiência. Resolvida a causa, eu posso interromper a minha reposição.
E lembrando que o ácido fólico é muito importante para a síntese do tubo neural. Então, nas gestantes, principalmente no primeiro trimestre, é recomendada o uso preventivo aí do ácido fólico. Só algumas questões rapidinhas. De modo geral, 50% das anemias são atribuíveis à deficiência de ferro. O diagnóstico dessa deficiência baseia-se tipicamente em resultados laboratoriais, anamnese e exame físico. Com relação à anemia ferropriva, assinale a alternativa correta. A queilose e a coiloníquia, unha em colher, constituem sinais de deficiência de ferro de início recente. Não é de início recente, né? Aquela carência já há bastante tempo. Então, essa primeira alternativa não. O ferro sérico representa a quantidade de ferro livre circulante no sangue. De ferro livre e de ferro ligado à transferrina. Então, essa também não. A microcitose com hipocromia é uma manifestação exclusiva de deficiência de ferro. Sempre tiver essa palavrinha exclusiva, sempre. É muito difícil que seja uma alternativa correta, né? Então, a microcitose e hipocromia não é exclusiva de deficiência de ferro. Pode ser talassemia, doença crônica, enfim. A capacidade total de ligação do ferro representa o nível de saturação de transferrina e está aumentado em mais de 50%? Não, é o contrário. A capacidade total de ligação, o próprio nome já diz. É aquela transferrina com capacidade de ligar-se a mais ferro. É a transferrina que não está ligada. Daí ela está geralmente aumentada, realmente na deficiência de ferro. O nível sérico de ferritina é o teste laboratorial mais conveniente para estimar as reservas de ferro. Essa alternativa aqui é a correta. Lembrando que em situações de inflamação crônica ou de infecção, a ferritina vai estar elevada, tá? Então, ela é uma forma realmente que a gente consegue estimar aí a reserva de ferro, desde que não tenha esse viés. Mais uma. Um homem de 60 anos apresenta cansaço para subir lombas ou para caminhadas mais longas, formigamento nas pontas dos dedos das mãos e dos pés e anemia. Quais alterações no esfregaço de sangue periférico seriam mais compatíveis com esse quadro clínico? Que será que esse homem de 60 anos deve ter? Anemia e sintoma de parestesia. A gente pensa numa coisa prontamente. Anemia megaloblástica, mais ainda, por deficiência de vitamina B12. Então, vamos ver as alternativas. Macrocitose neutrófilo hipersegmentado? É uma boa. Microcitose pontilhado basófilo? Microcitose não, né? Microcitose é a deficiência da síntese do M, não tem nada a ver com a anemia megaloblástica. Pontilado basófilo são umas pontinhas escuras que aparecem nas hemácias como resto de RNA. Geralmente pode até aparecer na anemia megaloblástica, mas anemias, em situações de hemólise, a gente pode ter isso. Microcitose e hemácia em alvo, isso é característico de talassemia, certo? Talassemia não dá sintoma de neuropatia e não ia ter manifestação no indivíduo de 60 anos. Macrocitose e policromatofilia. Macrocitose, sim. Policromatofilia acontece geralmente quando eu tenho aumento de reticulócito, porque o reticulócito é um pouquinho mais escuro do que a hemácia. Então, não tenho reticulocitose na deficiência de vitamina B12. VCM normal e Rouleau. Rouleau é empilhamento das hemácias que acontece geralmente quando eu tenho aumento de proteína monoclonal, no mieloma múltiplo, por exemplo. Então, não é um VCM normal, não é microcitose, sobra essa e essa. Policromatofilia eu tenho quando eu tenho reticulocitose, vitamina B12, deficiência de vitamina B12 eu tenho diminuição. Então, alternativa correta, macrocitose neutrófilo hipersegmentado. Um homem de 50 anos com diagnóstico de osteoartrite e uso intermitente de anti-inflamatório não hormonal procura um ambulatório de clínica médica devido ao diagnóstico de anemia. Queixa-se de fadiga com facilidade, taquicardia aos esforços e epigastralgia. Trouxe hemograma HB10, hematócrito 35, microcitose, hipocromia, anisocitose e ferritina de 20. Está em uso de sulfato ferroso 325 mg 3 vezes por dia. Assinale o diagnóstico diferencial e a investigação complementar necessários. O que será que esse homem tem? Ele tem uma anemia ferropriva, certo? Ele tem uma anemia ferropriva, é claro, né? Podia ser uma anemia de doença crônica com ferritina de 20, não. Na anemia de doença crônica, a ferritina é elevada. Tá? Porque às vezes, né, fala que osteoartrite é uma coisa que confunde, realmente pode ter. Pode até ser que ele tenha, mas nesse momento que está prejudicando mais é a ferropenia. A grande questão é da onde.
Então ele tem uma talassemia e a capacidade de ligação do ferro total, ele tem uma talassemia e o exame que eu vou pedir é a capacidade de ligação do ferro total? Talassemia não, né? Não, até posso ter ferro para eliminar a talassemia, mas aí ele não estaria tendo sintoma com 10 de hemoglobina. Perda oculta gastrointestinal e o exame que eu vou pedir é a pesquisa de sangue oculto nas fezes? A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que a gente faz de triagem. A partir do momento que eu já tenho uma anemia ferropriva, eu não peço o exame do sangue oculto nas fezes, eu já peço exatamente o exame que eu quero procurar da onde está perdendo. Eu sei que está perdendo, né? Então, o sangue oculto eu peço para ver se está perdendo. Quando eu sei que está perdendo, eu já peço o exame para ver da onde. Perda oculta gastrointestinal e endoscopia digestiva, uma boa. Anemia de doença crônica e capacidade total de ligação do ferro, anemia de doença crônica teria a ferritina elevada. Anemia de doença crônica e dosagem de ferro sérico, a melhor alternativa realmente, perda oculta gastrointestinal e endoscopia digestiva alta. Dúvidas?